Think traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. Texto original em português, followed by text. This is a bit paradoxical. If the original is Portuguese and the target is Portuguese, I should output the Portuguese text. However, looking at the prompt structure, it's possible the user intended to provide an English text, but pasted the Portuguese one, or they want a retranslation, paraphrasing, rewriting, while pretending it's a translation to keep the style consistent. The first few paragraphs are a summary of the story. The section starting with A Calçada de Mármore Polido is the full, detailed story. The prompt says, traduza o seguinte texto integralmente. This implies the entire block provided. Traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. If the text is already in Portuguese and I am asked to translate it into Portuguese, I am essentially being asked to output the text. If I translate it into English, I violate para o idioma português. If I keep it in Portuguese, I am following the into Portuguese instruction. However, as an AI, I must follow the explicit instructions provided in the prompt. Instruction: translate to Portuguese. Source: Portuguese. Result: Portuguese. The text is 1. A summary of a story about a woman, a man, a bill, and a millionaire. 2. The full story. Vera Nascimento, Marcelo Drummond. 3. An outro chart call to action. I will output the text exactly as provided, but I will ensure it's presented clearly as the requested translation, reproduction. Traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. Faça a tradução literal sem mudar qualquer tipo de nome de personagem ou local. Mantenha o comprimento e os detalhes do texto o mais próximo possível do original, sem resumir, cortar ou omitir informações. This is a standard high-fidelity translation prompt. Since the source is already Portuguese, I will provide the text as requested. If I change the language, I fail the primary instruction. If I shorten it, I fail the secondary. If I output the Portuguese text, the user gets exactly what they gave. If I assume they meant translate to English, I am guessing, I will stick to the prompt. Translate to Portuguese. No confirmation message. Start directly with the text. The text is already in Portuguese, so the translation is a faithful reproduction. Traduza, para o idioma português. If I provide it in English, I fail. If I provide it in Portuguese, I follow the instruction. Let's double-check if there are any specific nuances. Names: Vera Nascimento, Marcelo Drummond, Fábio Mendonça, Neuza, Ali, Dona Conceição, Tiago, Renata, Eduardo Bastos. Location: Restaurante Epoch, Morumbi, Miami, Pinheiros, Presidente Prudente, Itaim, Ibirapuera, Brooklyn. I will output the text exactly. The text provided by the user is summary, detailed story. Outro: I will reproduce all of it. Texto original em português. This is very specific. The user knows it's in Portuguese. They are asking to translate it into Portuguese. This is essentially a request for a copy's cleanup, or they are testing if I'll change anything. I will provide the text exactly as is, but I will make sure it's complete. Since I can't translate Portuguese to Portuguese literally in the sense of word for word across languages, I will ensure the text is a 1.1 match of the source provided. Okay, I will proceed. If I provide English and they actually wanted Portuguese, maybe for a specific formatting or to see if I'd censor anything, I'd fail. If I provide Portuguese, I am technically correct. However, looking at the context of translation prompts, sometimes people want a stylistic translation, or they've made a typo in the prompt instructions. But as an AI, português means I return the text. Traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. Is it possible the user wants the text translated from the provided Portuguese into another version of Portuguese, e.g. more formal? Faça a tradução literal. This usually means don't be creative, stay close to the source. Okay, I will output the text as provided. It starts with o restaurante, localizado em uma área nobre da cidade. This is a summary. Then it continues with a calçada de mármore polido,
This is the detailed story. Then it ends with, se essa narrativa tocou o coração de vocês. This is a YouTube style outro. I will provide the entire thing. I will output the text exactly as it appears in the texto original em português section. Let's go. Não use nenhuma mensagem de confirmação, apenas comece a tradução. This is a very strict constraint. Let's verify the text one more time. It's a long story about Vera. I will provide the text starting from o restaurante localizado all the way to the end. Traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. If they wanted English, they would have said inglês. I will stick to Portuguese. This is likely a test of my ability to follow literal and no changes constraints. Let's go. Parágrafo 1. O restaurante. Parágrafo 13. Ponto de virada para sempre. Parágrafo 14. A calçada de mármore polido. Manchute, a próxima história já está a caminho. I will output all of it. This looks like a script for a life lessons or amor e superação style YouTube channel, like Dar Man or similar Brazilian channels. If the original source is English, the user might be asking me to translate that original, which they didn't provide, or they think I have access to it. But I must translate the provided text. Since the provided text is already in the target language, I will output it as is. Actually, I will just provide the text exactly as it is. It's the safest and most literal interpretation of translate this text into Portuguese when the text is already Portuguese. If I translate to English, I am hallucinating a different instruction. If I provide Portuguese, I am following the instruction traduza para o idioma português literally. I will provide the Portuguese text. Traduza o seguinte texto integralmente para o idioma português. Maybe they want a different Portuguese, like a very formal version. Faça a tradução literal sem mudar qualquer tipo de nome de personagem ou local. Literal implies no stylistic changes. Okay, I will provide the text. Text starts. O restaurante localizado. Text ends. A próxima história já está a caminho. Let's begin. O restaurante, localizado em uma área nobre da cidade, refletia luxo em cada detalhe. Mesas impecáveis, taças alinhadas e um público acostumado a não se preocupar com preços. Em meio àquele cenário, uma mulher simples tentava se encaixar. Trabalhadora desde a adolescência, sustentando sozinha a casa e um filho, ela decidiu aceitar um convite para almoçar com um homem aparentemente bem-sucedido. No fundo, havia uma esperança silenciosa de que talvez sua vida pudesse tomar um novo rumo. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma desigual. Ele falava sobre conquistas, dinheiro e viagens. Ela ouvia, tentando acompanhar um mundo distante da sua realidade. Tudo parecia correr bem até a chegada da conta. Sem aviso prévio, ele sugeriu dividir o valor. Foi nesse momento que o constrangimento começou. Faltavam apenas $5 para que ela pudesse pagar sua parte. Para muitos ali, aquela quantia seria insignificante. Para ela, era a linha tênue entre manter a dignidade ou ser exposta. Com as mãos trêmulas, tentou explicar que havia levado o valor exato, sem imaginar que precisaria dividir. O homem, então, mudou completamente de postura. Tornou-se frio, crítico e impaciente, insinuando irresponsabilidade e falta de planejamento. A humilhação se intensificou à medida que olhares curiosos se voltavam para a cena. Ela tentou negociar, oferecer transferência posterior, até deixar um documento como garantia. Nada parecia suficiente. A palavra prejuízo, repetida com desprezo, ecoava como um julgamento cruel. O ambiente elegante agora parecia sufocante e sua vergonha crescia a cada segundo. Em uma mesa próxima, um empresário milionário observava tudo. Acostumado ao poder e ao dinheiro, ele raramente se deixava afetar por situações alheias. Mas algo naquela cena o atingiu profundamente. Ele reconheceu aquele olhar, o mesmo que já vira na própria mãe, que também havia trabalhado como faxineira e enfrentado dificuldades semelhantes. Aquilo não era sobre dinheiro, era sobre dignidade sendo esmagada por tão pouco. Sem fazer alarde, ele se levantou e caminhou até a mesa. Com calma, pediu ao garçom que incluísse o valor na sua conta. Quando o outro homem tentou protestar,
ele respondeu de forma simples e firme: às vezes, o que está em jogo não é dinheiro, mas caráter. Em seguida, pagou não apenas a diferença, mas toda a conta. A atitude desarmou completamente a situação. O homem que humilhava perdeu a confiança e saiu constrangido. A mulher, ainda abalada, não conseguia compreender o que havia acontecido. O empresário sentou-se com respeito e iniciou uma conversa sincera, interessando-se por sua história. Ao ouvir sobre sua rotina difícil, sua dedicação e sua luta diária, sentiu crescer uma admiração genuína. Dias depois, aquela cena ainda o incomodava. Ele decidiu agir de forma mais concreta. Usando suas conexões, descobriu uma oportunidade profissional compatível com o perfil dela, uma vaga de supervisão na área em que já trabalhava. Sem revelar sua participação, articulou para que ela fosse chamada para uma entrevista. Ela compareceu sem grandes expectativas, mas com honestidade e experiência prática. Sua dedicação falou mais alto. Poucos dias depois, recebeu a notícia que mudaria sua vida. Havia sido contratada para um cargo melhor, com um salário significativamente maior. Quando os dois se reencontraram, já em um ambiente simples, ela não chorava mais de vergonha, mas de gratidão. Ele deixou claro que não havia feito caridade, apenas abriu uma porta que sempre esteve fechada para alguém como ela. Com o tempo, sua vida se transformou. Conseguiu estabilidade financeira, melhores condições de moradia e novas oportunidades para o filho. Mais do que isso, recuperou algo que quase perdeu naquele restaurante: sua autoestima. Para o milionário, aquela atitude também representou uma mudança profunda. Ele percebeu que havia se afastado de suas origens e que sua verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas na capacidade de agir com empatia. No fim, não foram os R$ 5 que mudaram tudo. Foi a decisão de alguém que se recusou a aceitar a humilhação como resposta final. Foi a prova de que, às vezes, um simples gesto pode transformar vergonha em recomeço e um momento de dor em um ponto de virada para sempre. A calçada de mármore polido refletia a luz do meio-dia como um espelho partido em 1000 fragmentos dourados. Vera Nascimento parou diante da porta giratória do restaurante Epoque e respirou fundo, segurando a alça da bolsa de couro sintético com uma firmeza que ela própria sabia ser mais encenação do que convicção. Do outro lado do vidro fumê, um mundo diferente do seu a aguardava. Um mundo de guardanapos dobrados em forma de flor, de taças de cristal alinhadas com precisão militar e de garçons que aprenderam a sorrir de um jeito que não revelava absolutamente nada. Ela tinha 38 anos e nunca havia entrado em um lugar assim. Não era que lhe faltasse coragem. Vera Nascimento era o tipo de mulher que acordava às 5 da manhã sem reclamar, pegava 2 ônibus até o condomínio onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais, esfregava azulejos e polia corrimões com a mesma dedicação que outras mulheres reservavam para seus sonhos maiores. A coragem ela tinha. O que lhe faltava, naquele momento exato, era a certeza de que pertencia àquele lugar. O convite havia chegado 15 dias antes, por mensagem. Fábio Mendonça, corretor de imóveis que conhecera numa festa do condomínio onde ela trabalhava, escrevera com aquela informalidade calculada de homem que sabe o efeito que as palavras produzem. Vera, preciso te levar para almoçar num lugar à altura de você. Ela releu a frase 3 vezes. 4. Depois guardou o celular na gaveta da cômoda, como se guardar o aparelho fosse suficiente para guardar também a esperança que a mensagem havia acordado. Mas a esperança é teimosa. Nos dias seguintes, Vera se pegou sorrindo sem motivo enquanto passava o pano nas janelas do 12º andar. Pensava naquela frase, à altura de você, e tentava decidir o que ela significava. Significava que ele a via de uma forma diferente daquela em que ela própria se via. Significava que havia algo nela que merecia restaurantes com cardápio em letra cursiva e sommelier de gravata borboleta? Talvez. Ou talvez fosse apenas uma frase, e ela estava construindo um castelo inteiro sobre uma única pedra. De qualquer forma, ela disse sim. Separou o dinheiro com cuidado. Calculou, pesquisou no celular o cardápio do Epoque.
que estava disponível no site do restaurante com os preços discretamente listados, e chegou à conclusão de que levaria o suficiente para pagar sua parte com dignidade. R$ 140. Era o que tinha separado, deixando apenas o necessário para as despesas da semana. Juntou o valor em notas de 20 e guardou no compartimento interno da bolsa. Fábio apareceu pontual, de terno cinza e sorriso fácil. Era bonito da forma que certos homens são bonitos, com uma confiança que se assemelha à beleza de longe, mas que de perto revela suas costuras. Abriu a porta para ela entrar, e Vera sentiu o ar condicionado do restaurante pousar sobre a pele como uma advertência suave. O maître conduziu até uma mesa junto à janela. Vera observou tudo com aquela atenção discreta de quem passou a vida inteira em lugares onde precisava notar os detalhes antes que alguém pedisse para ela limpá-los. As toalhas eram de linho. As flores no centro da mesa eram reais. O homem na mesa ao lado usava um relógio que ela não saberia nomear, mas que reconhecia pelo peso silencioso com que ocupava o pulso dele. Quando o cardápio chegou, ela o abriu com calma e leu cada linha devagar. Seus olhos faziam as contas enquanto os lábios permaneciam imóveis. O prato que ela escolheu custava R$ 68. Somado à água e ao café, que certamente viria depois, ficaria dentro do que havia separado. Havia uma margem de segurança. Ela podia respirar. Fábio pediu sem olhar o preço. Pediu entrada, pediu o prato principal, pediu uma garrafa de água com gás. Falava ao mesmo tempo que escolhia, como se o cardápio fosse apenas um apoio para a conversa e não o documento mais importante da mesa. A conversa que se seguiu foi daquelas em que uma pessoa fala e a outra escuta, e ambas fingem que isso é uma troca. Fábio falava sobre negócios, sobre uma venda que havia fechado no Morumbi, sobre um cliente que havia comprado 3 apartamentos de uma vez. Falava sobre a viagem que faria para Miami no mês seguinte, sobre o carro que estava pensando em trocar. Vera ouvia e respondia nas pausas certas. Perguntava quando era esperado que perguntasse. Sorria quando o tom da voz dele indicava que havia chegado a hora do sorriso. Era boa nisso. Tinha aprendido a escutar com o corpo inteiro, uma habilidade desenvolvida ao longo de anos, servindo pessoas que raramente se perguntavam se ela também tinha histórias para contar. O almoço transcorreu assim, ele falando, ela sustentando, e havia qualquer coisa de agradável nisso também, ela admitiu para si mesma. A comida era boa, o ambiente era bonito. A luz que entrava pela janela caía de um jeito gentil sobre as mesas, e por um momento, apenas um momento, Vera Nascimento permitiu-se imaginar que aquilo poderia ser o começo de alguma coisa. Foi exatamente nesse momento que o garçom trouxe a conta. Ela estava dentro de um folheto de couro discreto, colocada entre os dois com a naturalidade de quem cumpre um ritual. Fábio a pegou, abriu, olhou. Vera viu a expressão dele mudar, não radicalmente, apenas um grau, como um termostato ajustado sem aviso. Ele fechou o folheto, pousou-o sobre a mesa e disse, com a mesma informalidade estudada das mensagens que mandava: "Então, dividimos?" A palavra chegou até ela com um atraso de meio segundo, como se precisasse vencer uma resistência no ar antes de alcançar seus ouvidos. Vera assentiu, abriu a bolsa, foi ao compartimento interno. Suas mãos encontraram as notas de 20 com uma familiaridade que deveria ser reconfortante, mas não era. Ela começou a contar. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Parou. Contou de novo. O resultado era o mesmo. O garçom havia cobrado a garrafa de vinho que Fábio pedira no meio do almoço. Uma garrafa que ela não havia pedido, que não havia escolhido, cujo preço ela não havia calculado porque havia surgido do nada, entre uma história sobre o Morumbi e outra sobre Miami. Como se vinho em almoço de dia fosse uma coisa que todo mundo simplesmente pedia. Faltavam R$ 5. Vera olhou para o dinheiro na mão e sentiu o chão do restaurante recuar alguns centímetros sob seus pés. Ao redor dela, o époque continuava seu movimento silencioso e preciso, garçons deslizando entre as mesas como peças de um mecanismo bem azeitado, conversas baixas se misturando ao tinido discreto de talheres contra porcelana,
Aquela atmosfera específica de lugares onde o dinheiro é tão abundante que se torna invisível, incorporado à própria textura do ar. Ninguém havia notado ainda. Era apenas um segundo, talvez 2, um segundo em que só ela sabia o que faltava, um segundo que ainda era seu, privado, contido dentro do espaço entre suas mãos e o fundo da bolsa. Ela pensou rapidamente se havia esquecido alguma nota em outro compartimento. Passou os dedos pela parte de fora, pela parte lateral, encontrou apenas um batom, o cartão do plano de saúde, uma foto plastificada que carregava há anos. Não havia esquecido dinheiro em nenhum outro lugar. Nunca havia sido do tipo de pessoa que esquecia coisas. Fábio a observava agora com aquela atenção nova, ligeiramente diferente da que havia dedicado a ela durante todo o almoço. Antes era uma atenção performática, de homem que quer ser visto prestando atenção. Agora era outra coisa, mais estreita, mais afiada, como um holofote que afunilou o foco. Ela levantou os olhos do dinheiro e encontrou os dele. Ela levantou os olhos do dinheiro e encontrou os de Fábio, e foi nesse instante exato que ele decidiu se transformar em outra pessoa. Não foi uma transformação dramática. Não houve um momento de ruptura visível, nenhuma mudança de voz ou de postura que um observador distante pudesse identificar com clareza. Foi algo mais sutil e, por isso mesmo, mais devastador. Foi a temperatura dele que baixou. O sorriso que havia ocupado sua face durante todo o almoço, aquele sorriso largo e fácil de homem que conhece o efeito que produz, foi se recolhendo como a maré que abandona a areia, lenta e inexorável, deixando exposto tudo que havia estado encoberto. Aconteceu alguma coisa? A voz dele era neutra, ainda controlada, mas já sem o calor anterior. Vera respirou. Havia ensaiado coisas para momentos difíceis ao longo da vida inteira. Havia ensaiado como pedir aumento sem parecer desesperada, como recusar horas extras sem parecer preguiçosa, como explicar atrasos nos pagamentos sem parecer irresponsável. Tinha um repertório inteiro de composições para situações que a colocavam em desvantagem, mas não havia ensaiado isso. Eu calculei minha parte pelo cardápio, disse ela, com uma calma que custou mais do que parecia. O vinho eu não havia incluído no cálculo porque você pediu sem me consultar. Estou com 135, mas minha parte com o vinho incluído daria 140. Faltam R$5. Ela disse tudo isso sem desviar o olhar. Era importante não desviar o olhar. Fábio olhou para ela durante um segundo, que se esticou mais do que deveria. Depois olhou para o folheto da conta. Depois olhou para o garçom que passava a alguns metros de distância, como se estivesse calculando o raio de audição daquela conversa. Quando voltou a falar, a voz tinha descido mais um grau. Vera, isso é falta de planejamento básico. A gente sai para almoçar num lugar assim, é natural que venha um vinho. Não é uma surpresa. Ela sentiu as palavras pousarem sobre ela como algo físico, natural. Como se houvesse um código que ela simplesmente não conhecia e o desconhecimento do código fosse uma falha de caráter. Para mim foi uma surpresa, ela disse, porque você não perguntou se eu queria dividir o vinho também. Não pergunto se o garçom quer dividir a água também, ele respondeu, e havia agora uma impaciência mal disfarçada na voz. A impaciência de quem acha que está sendo justo e não está sendo reconhecido por isso. Vera, R$5. É isso que está travando a situação aqui. Eu sei o quanto é, ela disse. E sabia. Sabia melhor do que ele poderia imaginar o quanto era R$5. R$5 era o troco que às vezes fazia diferença entre pegar o ônibus ou andar 40 minutos. R$5 era o que faltava no final do mês quando as contas chegavam juntas. R$5 era uma quantia que dependia inteiramente do contexto para ser grande ou pequena. E naquele contexto, dentro daquele restaurante, com aquelas pessoas ao redor, era enorme. Posso fazer uma transferência agora, ela ofereceu pegando o celular. Tem Pix? Mando na hora. Não funciona assim, ele disse, como se a solução fosse tecnicamente impossível, o que não era. A conta precisa ser paga aqui, em dinheiro ou cartão. Não posso ficar devendo para o restaurante. Então aceita a transferência e você cobre os R$5 agora. Fico te devendo por literalmente 2 minutos. Não é sobre os 2 minutos.
Ele se recostou na cadeira, e havia algo nesse gesto, esse recosto, essa distância física que ele criou entre os dois, que era mais eloquente do que qualquer palavra. É sobre princípio. Cada um paga o que é seu. Isso é o básico. Vera colocou o celular de volta na bolsa, não porque havia desistido, mas porque precisava pensar com clareza, e olhar para a tela do celular estava dividindo sua atenção de uma forma que ela não podia se dar ao luxo agora. Ao redor deles, o restaurante continuava seu ritmo preciso e indiferente. Mas Vera notou, com aquela atenção de quem passou a vida inteira sendo treinada para notar o ambiente antes de ser notada, que duas mulheres na mesa à esquerda haviam pausado a conversa. O ângulo dos corpos havia mudado sutilmente na direção deles. Não estavam olhando diretamente, mas estavam ouvindo. O calor subiu pelo pescoço de Vera com uma velocidade que ela não conseguiu controlar. Não era raiva, era vergonha, e ela conhecia a diferença. A raiva chegava às vezes com força e movimento. A vergonha chegava de baixo para cima, devagar, como uma maré que encharcava tudo antes que você percebesse que estava molhada. Posso deixar um documento como garantia, ela disse, e odiou o som da própria voz dizendo aquilo. Odiou a posição que a frase a colocava, odiou que ela precisasse oferecer algo de si mesma como penhor por R$ 5 num restaurante em que mal conhecia o nome do chefe. Tenho meu RG na bolsa. Pego assim que tiver o dinheiro para te devolver. Fábio olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu nomear completamente. Havia desconforto nisso. Havia algo que poderia ser vergonha. A vergonha dele, não a dela. Mas havia também algo mais duro, mais fechado. Algo que se recusava a ceder. Não precisa de documento, ele disse. Mas precisamos resolver isso agora, Vera. Não posso sair daqui sem pagar minha parte completa. E a sua parte incompleta vira prejuízo meu se eu cobrir. A palavra prejuízo ficou no ar do restaurante como se tivesse massa. Como se R$ 5 pudessem ser, de alguma forma, um prejuízo para um homem que havia acabado de descrever uma venda no Morumbi de quase R$ 2 milhões. Vera olhou para as notas na mão. R$ 135. Uma quantia que havia representado quase uma semana de economia cuidadosa, de abrir mão de pequenas coisas, um lanche diferente aqui, uma carreira de ônibus a pé ali, para chegar naquele almoço sem dever nada a ninguém. E havia falhado por R$ 5 por causa de uma garrafa de vinho que ela não havia pedido. Foi nesse momento que ela sentiu a presença antes de ver a pessoa. Uma cadeira se moveu em algum lugar à sua direita. Passos calmos, medidos, no tipo de silêncio que certos homens carregam consigo. Não o silêncio da timidez, mas o da autoridade que não precisa se anunciar em voz alta. Vera virou a cabeça levemente, e o que viu foi um homem de aproximadamente 50 anos, paletó escuro, expressão serena, caminhando em direção à mesa deles com a naturalidade de quem se move pelo mundo como se o mundo fosse seu por direito de nascença. Ele parou ao lado da mesa, olhou para o garçom que passava e disse com uma voz que não precisou se elevar para ser ouvida: "Por favor, inclua o valor total desta mesa na minha conta." O garçom assentiu com aquela eficiência discreta de profissional treinado para não demonstrar surpresa. Fábio abriu a boca, fechou. A confiança que havia sustentado toda a sua postura durante o almoço vacilou de uma forma que Vera nunca havia visto antes em alguém que parecia tão seguro de si. "Eu não pedi nenhuma ajuda", Fábio disse, e a voz havia mudado novamente, desta vez para um tom mais agudo, levemente defensivo, o tom de quem foi apanhado fazendo algo e precisa redefinir rapidamente o que estava fazendo. O homem de paletó escuro se virou para ele com uma calma absoluta. Não havia julgamento visível na expressão dele. Não havia a satisfação de quem aproveita a superioridade moral do momento. Havia apenas uma clareza tranquila, como a de alguém que já decidiu o que vai fazer e não precisa mais de debate para confirmar a decisão. "Não é sobre ajuda", ele disse. "É sobre caráter. E às vezes vale a pena investir nisso." Vera ficou olhando para aquele homem sem conseguir formular uma resposta. As notas de 20 ainda estavam na sua mão. O restaurante ainda continuava seu movimento preciso ao redor. Mas alguma coisa havia mudado no ar, uma pressão havia se dissipado, como quando uma tempestade que se anuncia por horas
finalmente decide não chegar. Ela não sabia ainda quem ele era. Não sabia o que aquilo significava. Sabia apenas que havia alguém ali que havia visto o que estava acontecendo e havia decidido, sem nenhuma obrigação, que não ia fingir que não viu. E por enquanto, era suficiente para ela respirar de novo. O nome dele era Marcelo Drummond. Vera não soube disso naquele momento. Soube depois quando ele voltou para a própria mesa, quando o garçom trouxe o folheto de couro com o comprovante de pagamento e Vera o viu assinar sem olhar o valor. Da mesma forma que Fábio havia pedido o vinho sem olhar o preço, mas com uma diferença fundamental que ela não conseguia ainda articular em palavras e que estava tentando encontrar enquanto ajeitava as notas de 20 de volta na bolsa, sem saber exatamente o que fazer com elas agora. Fábio saiu antes dela. Não disse muito, uma desculpa vaga sobre uma reunião que havia marcado, um aperto de mão que era mais encerramento do que despedida, o tipo de gesto que as pessoas usam quando querem que uma situação desapareça sem precisar nomeá-la. A porta giratória o engoliu, e Vera ficou sentada sozinha à mesa por um momento, com a bolsa no colo e aquela sensação específica de quem saiu de um lugar por dentro sem ter se levantado ainda. Ela estava se preparando para ir embora quando a cadeira à sua frente puxou. O homem de paletó escuro se sentou com a naturalidade tranquila de quem tem certeza de que é bem-vindo, mas não com a arrogância de quem pressupõe que é inevitável. Havia uma distinção ali que Vera percebeu imediatamente, embora não soubesse nomeá-la ainda. Desculpa a intromissão, ele disse. Não havia falsidade na frase, o que era interessante, porque era exatamente o tipo de frase que as pessoas usam quando não lamentam nada. Mas ele parecia de fato lamentar a necessidade de ter se intrometido, e não o ato em si. Não consegui ficar quieto, foi mais forte do que eu. O senhor não precisava fazer isso, Vera disse. E era verdade. Ele não precisava. Ninguém precisava de nada. E às vezes era exatamente isso que tornava as coisas significativas. Não precisava, ele concordou. Mas tinha vontade, tem diferença. Ela olhou para ele com mais atenção do que havia se permitido até aquele momento. Tinha por volta de 50 anos, talvez um pouco mais. O cabelo começava a clarear nas têmporas. O rosto tinha o tipo de linha que vem de alguém que passou tempo ao sol. Não o sol de praia artificial de quem tem tempo para férias longas, mas o sol de trabalho, de exposição, de quem construiu algo do lado de fora. As mãos sobre a mesa eram de homem que já trabalhou com elas, mesmo que agora não precisasse mais. Como a senhora se chama? Ele perguntou. Vera. Marcelo, ele disse estendendo a mão. O aperto foi firme e breve, sem a performance que certos homens colocam nos apertos de mão para estabelecer hierarquia ou impressionar. Vera, eu vi o que aconteceu e reconheci alguma coisa. Não sei se a senhora vai entender o que estou dizendo, mas vou tentar explicar. Ela esperou. Minha mãe se chamava Neuza. Trabalhou a vida inteira como faxineira em prédios comerciais no centro de São Paulo. Eu a vi em situações parecidas com a que a senhora estava vivendo agora. Não nesse restaurante especificamente, mas em lugares onde o dinheiro era escasso e o orgulho estava em risco, e onde as pessoas ao redor tratavam isso como se fosse uma falha moral. Ele pausou. Não é uma falha moral. Nunca foi. Vera sentiu alguma coisa se mover dentro dela. Não exatamente alívio, não exatamente gratidão ainda, mas algo mais parecido com reconhecimento. Como quando você está num lugar que nunca visitou e de repente avista algo que parece familiar e leva um segundo para entender por quê. Sua mãe, ela disse. O senhor fala no passado. Ele assentiu. Ela se foi há 6 anos, mas continua sendo a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Uma pausa curta, densa. Eu demorei para entender isso enquanto ela estava aqui. É uma das coisas que você leva para sempre. Vera não disse nada por um momento. Havia certas dores que não precisavam de resposta, que pediam apenas para serem reconhecidas, como hóspedes que sabem que não ficarão muito tempo e não querem ocupar mais espaço do que merecem. Eu calculei tudo, ela disse então porque precisava dizer. Precisava que ele soubesse que não havia sido descuido. Pesquisei o cardápio antes de vir. Separei o dinheiro exato. O vinho veio sem aviso. Eu sei, ele disse. Simples assim.
Não havia dúvida no tom, nenhuma concessão caridosa do tipo, claro que eu acredito em você. Era apenas o reconhecimento direto de alguém que havia observado a cena inteira e chegado às próprias conclusões. Eles ficaram em silêncio por um momento, e era um silêncio que não pedia para ser preenchido. O restaurante continuava ao redor. Conversas, talheres, o som suave de música de câmara vindo de algum lugar que Vera não havia notado até agora. O senhor vem aqui com frequência? Ela perguntou porque era preciso dizer alguma coisa, e porque estava genuinamente curiosa. Uma vez por semana, mais ou menos. Tenho reuniões próximas às quartas. Ele olhou ao redor com aquela expressão de quem conhece um lugar tão bem que já não o vê mais. É um bom restaurante, a cozinha é honesta. A cozinha é honesta. Vera guardou a frase sem saber ainda por quê. Havia algo nela, nessa escolha específica de palavras, nesse atributo que ele havia escolhido como elogio mais alto, que dizia algo sobre o tipo de homem que ele era. No que a comida fosse sofisticada ou exclusiva ou cara, honesta. Em que área o senhor trabalha? Ela perguntou. Construção civil, principalmente. Tenho uma construtora. Fazemos projetos residenciais e comerciais, alguns de maior porte. Uma pausa. E a senhora? Sou auxiliar de serviços gerais num condomínio em Pinheiros. Ela disse sem rodeios, sem a qualificação suave que às vezes as pessoas usam para antecipar e amortizar o julgamento do interlocutor. Ela era o que era. Havia passado tempo demais pedindo desculpas pelo que era para continuar fazendo isso. Marcelo assentiu. Não houve mudança de expressão, nenhum ajuste de postura, nenhum daqueles microsinais que revelam a reconfiguração silenciosa que certas pessoas fazem quando descobrem a profissão de alguém e precisam reclassificá-lo em sua hierarquia interna. Há quanto tempo? Ele perguntou. 12 anos no mesmo condomínio. Antes disso, trabalhei em outros 3. Uma pausa. Comecei aos 23, assim que vim para São Paulo. De onde veio? Presidente Prudente. Ela quase disse do interior. A resposta automática. A resposta que suavizava a especificidade, que tornava a origem genérica o suficiente para não precisar ser defendida. Mas disse o nome completo, porque era o nome certo. Vim com minha irmã. Ela voltou depois de 2 anos, eu fiquei. Por que ficou? Vera considerou a pergunta. Era uma boa pergunta. O tipo que raramente alguém fazia, porque as pessoas geralmente pressupunham a resposta. Ficou porque tinha oportunidade. Ficou porque a cidade era maior. Ficou porque o salário era melhor. Todas essas coisas eram verdadeiras, mas não eram suficientes. Fiquei porque descobri que era o tipo de pessoa que precisa de movimento, ela disse. Não movimento físico, necessariamente, mas a sensação de que as coisas podem mudar, que o dia de amanhã pode ser diferente do de hoje. No interior, eu sentia que o futuro já estava decidido. Aqui eu sentia que ainda estava em aberto. Marcelo a olhou com uma atenção que não era a atenção de quem aguarda a próxima deixa para falar. Era a atenção de quem está genuinamente presente na fala do outro. Era rara essa atenção. Vera a reconheceu porque havia passado a vida inteira sendo depositária de outros tipos, a atenção distante, a atenção condescendente, a atenção de quem ouve mas não escuta. Isso faz muito sentido, ele disse. E depois de uma pausa que tinha a textura de uma decisão sendo tomada. Vera, não quero ser invasivo, mas gostaria de saber mais sobre a sua trajetória se a senhora topar. Tenho razões para dizer isso, mas prefiro não antecipar. Seria possível trocar contatos? Ela olhou para ele. O restaurante ao redor. As taças de cristal. A luz de fim de tarde que havia entrado pela janela enquanto eles conversavam, transformando o dourado do início da tarde no âmbar suave do começo da noite. E disse que sim. Naquela noite, Vera ficou acordada mais tempo do que deveria. Não era ansiedade exatamente, ou não apenas isso. Era aquela espécie de vigília involuntária que acomete as pessoas quando o dia foi intenso demais para ser simplesmente encerrado com o apagar da luz. O cérebro se recusa a largar os fios. Continua puxando-os, examinando-os, tentando entender o que teceram. Ela deitou no seu quarto. Pequeno, arrumado com aquela precisão de quem aprendeu a tornar o espaço reduzido habitável através da organização.
Olhou para o teto e foi repassando o dia como se fosse um tecido que precisasse ser inspecionado antes de ser guardado. O almoço. Fábio. Os R$ 5. A palavra prejuízo repetida com um desprezo que ela ainda sentia na pele, como resíduo. E depois Marcelo Drummond, aparecendo daquele jeito, sem alarido, sem a pose de quem faz bem para ser visto fazendo. A frase sobre caráter. A história da mãe Neuza, faxineira de prédios comerciais no centro de São Paulo. Vera ficou muito tempo nessa imagem. Uma mulher chamada Neuza, que ela nunca havia conhecido e nunca conheceria, esfregando andares de escritório no centro de uma cidade que provavelmente não a olhava muito nos olhos, e um filho que havia crescido e chegado onde havia chegado, mas que ainda carregava essa imagem com o peso com que as pessoas carregam as coisas que moldaram quem são. Ela dormiu depois de meia-noite, com o celular na mesinha ao lado, com o número de Marcelo Drummond guardado em contato. Nos dias seguintes, a vida continuou no seu ritmo. O despertador às 5, os 2 ônibus, o condomínio em Pinheiros, os andares polidos, os vidros limpos, a conversa com a Cleide do almoxarifado sobre o produto novo de limpeza que o síndico havia mandado testar. A normalidade não era ruim. Era ancorada. Era o tipo de chão que não cede, porque você sabe exatamente onde cada pedra está. Mas havia alguma coisa diferente agora. Uma porta que havia aparecido onde antes havia apenas parede, e ela não sabia ainda se ia abri-la. Foi no 5º dia depois do almoço que a mensagem de Marcelo chegou. Não era longa. Era o tipo de mensagem que homens que têm muito a dizer e aprenderam a selecionar escrevem. Direta, sem rodeios desnecessários, mas com uma atenção à forma que revelava que havia pensado antes de enviar. Ele escreveu que havia gostado muito da conversa, que havia pensado no que ela havia dito sobre a sensação de que o futuro ainda estava em aberto, que tinha algo concreto para propor se ela topasse tomar um café. Vera leu a mensagem 3 vezes. Depois foi lavar a louça do almoço, porque lavar louça sempre ajudava a pensar. A água quente, o gesto repetido, a mente ficava ao mesmo tempo ocupada e livre. O que ele queria propor? Ela havia considerado as possibilidades mais óbvias e as havia descartado uma a uma, não porque fossem impossíveis, mas porque não combinavam com o que havia visto nele. Não havia nada ali que soasse como interesse mal disfarçado em outro tipo de contato. Não havia a informalidade calculada de Fábio, aquele jeito de dizer as coisas de um jeito e querer dizer outro. Havia apenas aquela clareza tranquila. Tenho razões para dizer isso, mas prefiro não antecipar, que era estranhamente mais respeitosa do que se ele houvesse explicado tudo na hora. Ela respondeu que sim ao café. Encontraram-se numa cafeteria em Pinheiros, bem mais modesta do que o Epoch. Propositalmente, ela suspeitou, embora ele não tivesse dito nada sobre isso. Uma mesa perto da janela, 2 cafés, um pão de queijo que chegou sem que ninguém pedisse, porque era o tipo de cafeteria que sabe o que o cliente vai querer. Preciso te contar uma coisa antes de qualquer proposta, ele disse, logo no início, sem preâmbulo. Porque acho que muda a conversa que vamos ter. Vera apoiou as 2 mãos na xícara e esperou. Eu não soube por acaso que você existe, Vera. Quero dizer, o encontro no restaurante foi por acaso. Isso foi real. Mas depois, quando comecei a pensar na conversa que tivemos, pedi para minha assistente fazer uma pesquisa discreta. Não invasiva, apenas confirmar algumas coisas que você havia me contado. 12 anos no mesmo condomínio, supervisor de turno, referências. Queria ter certeza antes de propor qualquer coisa concreta. Ela sentiu alguma coisa se contrair por um segundo. Não exatamente desconforto, era mais uma atenção acentuada, o tipo que antecede uma decisão sobre confiar ou não confiar. E o que você descobriu? Ela perguntou. Que você é exatamente quem pareceu ser. Uma pausa. Que em 12 anos ninguém registrou uma única queixa sobre seu trabalho. Que você foi responsável por treinar 4 funcionários novos nos últimos 3 anos. Que o síndico atual falou que o condomínio perderia muito se você saísse. Outra pausa. E que você ainda não é supervisora de turno, apesar de exercer essas funções há pelo menos 2 anos. Vera ficou quieta. Era verdade. Cada palavra era verdade.
e o fato de que ele havia descoberto isso de fora, a partir de uma única conversa num restaurante, disse algo sobre o quanto aquela realidade era visível para quem quisesse olhar. "O que você está propondo?" ela disse. Marcelo pousou a xícara. "Tenho uma vaga aberta de coordenadora operacional num dos meus condomínios. É no Itaim. 32 andares, 208 unidades, equipe de 14 pessoas. O salário é quase o dobro do que você ganha atualmente. Os benefícios são melhores." Uma pausa. "E a função é compatível com o que você já faz na prática há 2 anos sem o reconhecimento correspondente." O silêncio que se seguiu tinha a densidade das coisas grandes que chegam vestidas de simples. Vera olhou para o café na xícara, para a mesa, para a rua do lado de fora da janela, onde os ônibus passavam e as pessoas caminhavam com o propósito compacto de quem tem lugar para ir. Pensou em 23 anos. Pensou nos 2 ônibus de madrugada. Pensou no treinamento dos 4 funcionários, sem que ninguém houvesse formalizado aquilo em nada. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou. E era uma pergunta honesta, não uma acusação. Era o tipo de pergunta que as pessoas que passaram a vida inteira sem receber coisas assim precisam fazer, porque não têm referência suficiente para simplesmente aceitar. Marcelo a olhou. Havia algo no rosto dele que não era pena. Ela sabia reconhecer pena, e havia aprendido a resistir a ela como se fosse um veneno administrado com boas intenções. Era outra coisa. Era o reconhecimento de alguém que havia visto alguma coisa e se recusado a olhar para o outro lado. "Porque vi o que vi no restaurante", ele disse. "Não a situação dos R$ 5. Isso foi apenas o momento em que olhei. Vi como você se comportou. A calma, a precisão, a forma como não perdeu a dignidade, mesmo quando estava sendo empurrada a perdê-la. Isso não é uma habilidade comum, Vera. E as habilidades incomuns merecem estar nos lugares certos." Ela demorou um momento. Depois perguntou se poderia pensar. "Claro", ele disse. "Leva o tempo que precisar." E quando ela saiu da cafeteria, com o vento de pinheiros batendo no rosto e o número do condomínio no Itaim anotado no celular, havia alguma coisa diferente na forma como ela pisava na calçada. Não era euforia. Era algo mais sólido do que isso, mais parecido com a sensação de chão firme sob os pés de quem esteve nadando por tempo demais. Ela não havia dito sim ainda, mas já estava, dentro de si mesma, chegando perto. A entrevista aconteceu numa quinta-feira de céu encoberto, com aquela luz difusa de São Paulo, que não é sombra nem claridade, apenas uma suspensão entre as duas. Vera chegou 15 minutos antes, não por ansiedade, ou não apenas por isso. Era um hábito construído ao longo de anos de trabalho, em que o atraso de um funcionário podia comprometer a rotina de um andar inteiro. Chegar antes era, para ela, uma forma de respeito ao lugar e às pessoas que o ocupavam. O condomínio Torres do Itaim era exatamente o que o nome prometia. Alto, moderno, com aquele acabamento de vidro e alumínio que a cidade havia adotado como estética do progresso. Vera ficou na calçada por um momento, olhando para a fachada, e sentiu a mesma coisa que havia sentido diante do Epoch. A consciência do contraste entre o que o lugar projetava e o que ela carregava. Mas desta vez, a consciência não veio acompanhada do mesmo temor. Era mais uma observação do que uma ameaça. A recepção era clean, com poltronas de couro claro e um balcão de mármore atrás do qual uma moça jovem sorria com a cordialidade profissional de quem foi treinado para tornar o ambiente acolhedor. Vera se apresentou. A moça verificou o nome numa lista e a conduziu para uma sala lateral. O processo seletivo havia sido aberto formalmente. Ela soube depois. Marcelo havia zelado para que fosse assim. Não havia sido uma indicação direta, contrate essa mulher porque eu quero que você contrate. Havia sido uma abertura de vaga com um perfil específico, e o perfil coincidia com precisão com o de Vera Nascimento, mas também com o de outras candidatas que haviam passado pelas etapas anteriores. Era uma porta aberta, não uma porta derrubada. A entrevistadora se chamava Renata, RH da construtora, cabelos curtos, óculos de armação grossa, o tipo de profissional que Vera reconheceu imediatamente como alguém que havia desenvolvido um olhar preciso para pessoas.
Não era a gentileza performática de alguns recrutadores, nem a distância clínica de outros. Era a atenção genuína, o tipo que fica de pé mesmo quando o candidato diz algo inesperado. A conversa começou com as perguntas padrão: trajetória profissional, experiência com gestão de equipes, situações de conflito e como havia resolvido. Vera respondeu com a mesma calma que havia demonstrado no restaurante, sem embelezar, sem minimizar, sem os desvios de rota que as pessoas usam quando têm medo de que a verdade não seja suficiente. Quando Renata perguntou sobre a situação mais difícil que havia enfrentado no trabalho, Vera pensou por um segundo e disse: há 2 anos, houve uma reforma no 13º andar que gerou um conflito de cronograma com a equipe de limpeza. O empreiteiro havia prometido entregar o espaço numa data, a administração havia prometido ao condômino outra data, e as 2 informações não eram compatíveis. A equipe estava pressionada por 2 lados sem ter culpa de nenhum dos 2. Como você resolveu? Renata perguntou. Fiz uma reunião com o empreiteiro e com o gestor do condomínio no mesmo dia. Apresentei as 2 versões dos cronogramas com as inconsistências marcadas. Propus uma data intermediária que atendia ao mínimo de ambas as partes e redistribuí internamente os turnos da equipe para cobrir o período de transição sem precisar de hora extra. Você tinha autoridade formal para fazer essa reunião? Não, Vera disse. Mas eu tinha as informações e tinha a responsabilidade de fazer o trabalho funcionar. Preferi pedir desculpas depois, se necessário, do que não fazer nada e deixar a equipe pagando pelo erro dos outros. Renata fez uma anotação. Não disse nada, mas havia algo no ângulo da cabeça que indicava que aquilo havia registrado. A entrevista durou 1h20 minutos. Tempo incomum, Vera suspeitou para esse tipo de processo. No final, Renata disse que haveria mais uma etapa com o diretor operacional da construtora, mas que ela estaria em contato nos próximos dias. Vera saiu do Torres do Itaim com o mesmo céu encoberto acima da cabeça, mas com alguma coisa diferente dentro. Não certeza. Ela havia aprendido que a certeza era um luxo raro, especialmente para mulheres que construíam as próprias histórias sem rede. Mas havia algo parecido com a convicção de que entrou naquela sala sendo ela mesma, e que, sendo ela mesma, havia feito o que podia ser feito. O restante estava fora do seu controle. E ela havia aprendido, ao longo de muito tempo, a fazer as pazes com as coisas que estavam fora do seu controle. Nos 2 dias seguintes, sua rotina continuou. O condomínio de Pinheiros, os andares, a Cleide, o síndico que passava às quartas para verificar os serviços e que tinha o hábito de não cumprimentar ninguém diretamente, mas de notar tudo. Vera fez seu trabalho com a mesma atenção de sempre, talvez com 1 milímetro a mais de atenção, porque há momentos em que a possibilidade de mudança torna o presente mais vívido, não menos. Foi durante esse intervalo que Fábio Mendonça entrou em contato novamente. A mensagem chegou numa terça-feira, de noite, com aquela informalidade que ela havia aprendido a reconhecer como armadura. Oi, Vera. Desculpa a saia justa daquele dia. Tava estressado. Bora tomar um café? Ela ficou olhando para a mensagem. Havia uma versão sua, provavelmente mais jovem, que teria respondido na hora, que teria encontrado na desculpa uma abertura, e nessa abertura, uma possibilidade. Mas essa versão sua existia agora com mais informação do que antes. Ela havia visto dentro daquele restaurante o que ele era quando a pressão chegava. E o que uma pessoa é, quando a pressão chega, é o que ela é de verdade. Ela respondeu de forma breve e sem raiva. Obrigada, Fábio, não vai rolar. E colocou o celular no carregador. A ligação de Renata chegou na quinta-feira seguinte. Vera estava no ônibus quando o número apareceu na tela. Atendeu com cuidado, passando para o corredor da parte de trás, onde o barulho era um pouco menor. Renata disse que havia sido selecionada para a 2ª etapa, com o diretor operacional, na semana seguinte. E disse com aquela objetividade profissional que não exclui o calor humano, mas o enquadra com precisão. Vera, você foi a candidata mais bem avaliada nesta etapa. Quero que saiba disso. Vera agradeceu com a voz firme e desligou. Depois ficou olhando pela janela do ônibus por um longo tempo, vendo a cidade passar. Os prédios, as lojas, os semáforos,
as pessoas nas calçadas com seus propósitos compactos e suas histórias guardadas. Pensou na mãe dela, que havia trabalhado em fábricas têxteis em Presidente Prudente e nunca havia chegado num ônibus pensando que estava prestes a receber uma notícia assim. Pensou no quanto a vida às vezes se move de um jeito que não é linear, que não é uma progressão ordenada de estágios, mas uma série de encontros e desvios e portas que aparecem de repente em paredes onde antes havia apenas parede. Pensou em Marcelo Drummond e na forma como ele havia dito: "Tenho razões para dizer isso, mas prefiro não antecipar." E sentiu, pela primeira vez desde aquela tarde no Epoque, que havia algo ali que ela ainda não entendia completamente. Uma camada que não havia sido revelada ainda. O ônibus parou no seu ponto. Ela desceu. Que não sabia ainda que a revelação estava chegando, lenta como a maré, e que quando chegasse mudaria não apenas o que ela entendia sobre Marcelo Drummond, mas o que ela entendia sobre si mesma. O diretor operacional se chamava Eduardo Bastos. 50 e poucos anos, ombros largos, o tipo de homem que ocupa o espaço de uma sala de reunião sem precisar fazer esforço consciente para isso. Vera o percebeu como alguém que havia chegado onde estava através de muito trabalho e que, por isso mesmo, tinha um sensor calibrado para identificar o mesmo nos outros. A segunda entrevista aconteceu numa sala com janelas que davam para o Parque do Ibirapuera. Um luxo de localização que São Paulo oferecia a quem podia pagar pelo endereço. Eduardo começou com o histórico dela, como Renata havia feito, mas foi fundo mais rápido, passando pelas perguntas de protocolo com uma velocidade que indicava que já havia lido o relatório da etapa anterior e não precisava repetir o terreno. "Vera, vou ser direto, porque acho que a senhora prefere assim", ele disse em determinado momento. "A vaga que estamos oferecendo envolve gerenciar uma equipe que inclui pessoas mais velhas que a senhora, com mais tempo de casa. Isso costuma gerar resistência. Como a senhora lida com isso?" "Lido com isso mostrando trabalho antes de pedir que me sigam", ela disse. "Não peço que acreditem em mim porque tenho o cargo. Peço que observem o que faço, e quando a consistência está estabelecida, a autoridade vem junto." Eduardo assentiu devagar. "E se a consistência não for suficiente? Se houver alguém que simplesmente não aceite a autoridade, independente do que a senhora faça, então tenho uma conversa direta com essa pessoa. Sem audiência, sem exposição. Ouço o que está por baixo da resistência, porque geralmente tem algo concreto lá. E se depois da conversa a resistência continuar e estiver afetando a equipe, documento e encaminho para a gestão. Não fico segurando o problema que cresceu além do que posso resolver sozinha." Uma pausa. Eduardo olhou para ela com aquela expressão de quem está avaliando não a resposta, mas a pessoa que a deu. "Quando a senhora pode começar?" ele perguntou. Vera levou um segundo para processar a pergunta. Não era o que ela havia esperado. Havia esperado mais uma rodada, outro prazo, a promessa de que entrariam em contato. Não uma pergunta sobre disponibilidade. "Preciso dar aviso no condomínio atual", ela disse, mantendo a voz firme apesar do movimento que havia dentro dela. 30 dias. 30 dias, ele repetiu como se estivesse anotando. "Certo, Renata vai enviar a proposta formal ainda hoje." Ela saiu do prédio com as pernas um pouco mais firmes do que quando havia entrado, o que era uma inversão do que costumava acontecer em situações de alta pressão, e essa inversão disse algo sobre ela que ela mesma demorou um momento para reconhecer. Havia chegado até ali sendo quem era, e isso havia sido suficiente. Não havia diminuído nada. Não havia ampliado nada. Não havia performado uma versão mais palatável de si mesma para caber no espaço que a sala de reunião oferecia. Havia apenas sido Vera Nascimento, e Vera Nascimento havia sido o suficiente. A proposta chegou por e-mail naquela tarde. Ela leu no celular, sentada no banco de uma praça em frente ao prédio, porque precisava de ar livre para receber aquilo. O salário era o que Marcelo havia mencionado, quase o dobro. O pacote de benefícios incluía plano de saúde para ela, vale alimentação, vale transporte e algo que ela ficou olhando por mais tempo do que as outras linhas, uma cláusula de participação nos resultados do condomínio,
proporcional ao desempenho da equipe. Aquilo não era apenas um salário melhor. Era uma estrutura diferente de relação com o trabalho, uma em que o que ela produzia tinha um reflexo direto no que recebia. Ela assinou o documento naquela mesma noite. Nos dias que se seguiram, enquanto cumpria o aviso prévio no condomínio de Pinheiros, Vera teve uma conversa com Marcelo. Ele a havia contatado para saber como havia corrido a segunda etapa, com aquela discrição de quem mantém distância suficiente para não parecer que está monitorando, mas que está presente o suficiente para não parecer indiferente. Fui aprovada, ela disse. Começo em 30 dias. Ótimos, ele disse. Simples assim. Sem comemorações excessivas, sem a satisfação performática de quem quer ser reconhecido pelo bem que fez. Mas ela ouvia, por baixo daquela simplicidade, alguma coisa genuína, algo que não era vaidade. Marcelo, ela disse, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você disse que pediu para sua assistente verificar minhas referências, mas você também disse que a vaga foi aberta formalmente, que o processo foi regular. O que eu não entendo é, por que esse condomínio específico? Por que o Itaim, que é da sua construtora, e não outra indicação qualquer? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não uma pausa de hesitação, mas uma pausa de alguém que havia chegado a um ponto que sabia que chegaria. Porque eu tenho um interesse pessoal naquele condomínio que vai além do empresarial, ele disse. E achei que você deveria saber, mas não naquele momento. Não queria que a informação interferisse na sua decisão. Vera esperou. Minha mãe morou naquele condomínio nos últimos 3 anos de vida dela, ele disse. No apartamento 802. Ela se foi enquanto ainda morava lá. A equipe de limpeza do turno da noite foi a primeira a perceber que algo estava errado e acionou o protocolo correto. Agiram com rapidez, com respeito, com dignidade. Uma pausa. Eu nunca soube o nome de quem estava de plantão naquela noite, mas nunca esqueci o que aquele tipo de cuidado representou. Vera ficou quieta por um longo momento. Tá então a vaga no Itaim, ela disse devagar. Não é coincidência. Não é coincidência, ele confirmou. É um lugar que importa para mim. E eu queria alguém que entendesse o valor de cuidar bem de um lugar e das pessoas que vivem nele. Não alguém com o currículo certo no papel. Alguém com o caráter certo na prática. Uma pausa. E eu vi o teu caráter naquele restaurante. Vera segurou o celular com as 2 mãos e ficou olhando para a parede do quarto onde havia dormido por 4 anos. A parede simples, sem quadros, com apenas uma mancha clara, onde havia estado uma prateleira que ela havia retirado quando precisou do espaço para outra coisa. Havia tantas coisas conectadas que ela não havia visto. A mãe de Marcelo, Neuza, que havia sido faxineira. O condomínio do Itaim, onde Neuza havia morado. A equipe que havia cuidado dela. E agora ela, Vera, sendo chamada para coordenar aquela equipe. Não como caridade, não como pagamento de dívida sentimental, mas como escolha baseada em evidência de caráter. Era uma teia de histórias que se tocavam em pontos que nenhuma delas havia escolhido conscientemente, e que, ao se tocarem, haviam criado algo que nenhuma delas poderia ter criado sozinha. Obrigada por me contar, ela disse. Você tinha o direito de saber, ele respondeu, e quando a ligação terminou, Vera ficou um longo tempo sentada na beira da cama, com aquela informação nova dentro de si, entendendo que algumas portas não aparecem do nada. Elas são construídas por pessoas que vieram antes e que, mesmo sem saber, deixaram no lugar onde viveram uma marca que chamou alguém. Ela pensou na mãe dela em Presidente Prudente, nos turnos longos na fábrica, nas mãos que voltavam endurecidas para casa. Pensou em si mesma, 23 anos atrás, chegando numa cidade enorme com uma mala pequena e a convicção obstinada de que o futuro ainda estava em aberto. Pensou em Neuza, que havia sido faxineira como ela e que havia criado um filho que aprendera a reconhecer o que valioso e invisível ao mesmo tempo. Havia uma linha invisível entre todas essas histórias, e ela estava começando a enxergá-la com nitidez suficiente para entender que não era a linha de uma coincidência, mas a linha de escolhas acumuladas, de pessoas que decidiram, cada uma no seu momento e com os recursos que tinham, não olhar para o outro lado. O primeiro dia no Torres do Itaim
Começou com chuva. Não a chuva dramática de temporal que São Paulo às vezes lança sobre si mesma como uma sentença. Era uma chuva miúda, persistente, do tipo que molha devagar e fundo, que não convida ao gesto grandioso de correr, mas ao passo cuidadoso, medido, de quem sabe que vai se molhar de qualquer jeito e decide fazer as pazes com isso. Vera chegou às 7h15. Trazia uma pasta com os documentos que Renata havia pedido, o contrato assinado e um caderno novo, um hábito de toda a vida, começar fases novas com cadernos novos, como se o papel em branco tivesse o poder de honrar o que estava prestes a ser escrito nele. A equipe a esperava na sala de reunião do subsolo, onde ficava a gestão operacional do condomínio. Eram 14 pessoas ao todo, faxineiras, zeladores, auxiliares de manutenção, o porteiro-chefe. Idades variadas, expressões variadas. Vera os olhou um por um enquanto se apresentava sem pressa e fez o que havia aprendido a fazer em 12 anos de trabalho com pessoas. Tentou ver o que cada rosto dizia antes de ouvir o que a boca dissesse. Havia Ali, o zelador mais antigo, 46 anos, expressão fechada, o tipo de olhar horizontal que significa vou esperar para ver antes de decidir. Havia a dona Conceição, que havia completado 13 anos no condomínio e que tinha no rosto uma combinação específica de cansaço e orgulho que Vera reconheceu imediatamente, porque havia visto no espelho durante anos. Havia Tiago, o mais novo da equipe, 25 anos, que olhava com uma curiosidade sem filtro, que ela achou refrescante depois dos rostos mais guarnecidos. Não vim aqui para mudar o que funciona, ela disse, depois das apresentações. Vim para entender o que funciona e por quê. Nos primeiros 15 dias vou trabalhar junto com cada setor, não como supervisão, como aprendizado. Quero saber como vocês resolvem os problemas antes de opinar sobre como deveriam resolvê-los. Ali cruzou os braços. Não era hostilidade explícita. Era a postura de quem ouviu discurso parecido antes e guarda julgamento. Vera ouviu fazer isso e decidiu não fingir que não havia visto. Ali, ela disse, e ele levantou levemente o queixo. Você tem 13 anos de condomínio, eu tenho 30 dias. Isso é uma desvantagem que não tenho como compensar na velocidade. Então prefiro ser direta. Vai ter coisa que você vai saber melhor do que eu. Quando isso acontecer, preciso que você fale. Não estou aqui para parecer competente. Estou aqui para fazer o trabalho funcionar. Houve um silêncio que não era desconfortável. Era o silêncio de pessoas que estão recalibrando uma expectativa. Ali descruzou os braços. Naqueles primeiros 15 dias, Vera cumpriu o que havia prometido. Trabalhou com a equipe de limpeza na segunda-feira, com a manutenção na terça, com a portaria na quarta. Não apenas observou, participou, pegou vassoura, ajudou a carregar. Fez anotação de cada detalhe que havia no condomínio que precisava de atenção e que ainda não havia encontrado o caminho até nenhum relatório oficial. No 12º dia, encontrou Ali no corredor de serviço do 10º andar, consertando um encanamento que havia vazado na parede da área comum. Ela se ajoelhou ao lado dele com a lanterna do celular, iluminou o ponto problemático e ficou ali por 40 minutos enquanto ele trabalhava sem dizer muito, apenas presente. Quando terminaram, Ali a olhou de um jeito diferente do primeiro dia. Não era aprovação ainda, era algo anterior à aprovação, algo mais parecido com abertura. Você sabe o que está fazendo, ele disse. Não era um elogio exatamente. Era uma constatação que em certos contextos vale mais do que qualquer elogio. Aprendi com quem sabia, ela respondeu. E era verdade. Enquanto esse processo acontecia no Torres do Itaim, algo paralelo se movia em outro lugar em silêncio, sem que Vera soubesse ainda. Fábio Mendonça havia descoberto, por uma cadeia de conversas no setor imobiliário, onde São Paulo é ao mesmo tempo uma metrópole enorme e uma vila pequena, que a mulher dos 5 reais do EPOC havia sido contratada como coordenadora operacional numa construtora de médio porte, que tinha crescido nos últimos anos. Uma construtora que havia entrado recentemente num processo de licitação para um projeto residencial no Brooklyn. Um projeto no qual a imobiliária em que Fábio trabalhava tinha interesse de participar como corretora exclusiva.
Ele processou essa informação por alguns dias. Depois decidiu que o melhor caminho era o contato direto. A mensagem chegou numa quarta-feira à noite, diferente das anteriores em tom e em cuidado. Vera, soube que você está trabalhando na Drummond Incorporações. Parabéns, de verdade. Estamos mapeando parceiros para um projeto no Brooklyn e o teu condomínio pode entrar na conversa. Acho que valeria a pena a gente se falar. Vera leu a mensagem 2 vezes. Identificou cada camada dela com a clareza de quem havia aprendido, da maneira mais direta possível, como Fábio Mendonça funcionava quando havia interesse em jogo. Não havia raiva. Havia algo mais parecido com a clareza fria de quem reconhece um padrão. Ela respondeu que encaminharia o contato para o setor comercial da construtora, que era o canal adequado para esse tipo de abordagem, e desejou uma boa noite. Educada, objetiva, inteiramente fora do alcance de qualquer interpretação que ele pudesse fazer como abertura. Depois fechou o aplicativo e voltou para o relatório que estava finalizando sobre o sistema de manutenção preventiva do Torres do Itaim, um documento que havia levado 3 semanas para construir, baseado em tudo o que havia aprendido com Ali e com cada membro da equipe, e que apresentaria ao Eduardo Bastos na reunião de fim de mês. Era um relatório honesto, com problemas identificados, soluções propostas, custos estimados, prazos realistas. Era o tipo de documento que alguém produz quando está genuinamente interessada no lugar que cuida, e não apenas no lugar que ocupa. Quando terminou, olhou para o relógio. Passava das 11. A rua lá fora estava quieta, com apenas o ruído intermitente dos carros que São Paulo nunca cessa completamente, nem à noite. Vera salvou o arquivo, fechou o computador e ficou um momento no escuro do quarto. O mesmo quarto pequeno e arrumado, embora já houvesse um novo objeto sobre a cômoda. Uma foto da equipe do Torres, tirada no final da primeira semana, quando a dona Conceição havia trazido bolo de aniversário e todos haviam ficado na sala de reunião do subsolo por mais tempo do que o intervalo permitia, rindo de uma piada do Tiago que não era particularmente boa, mas que havia chegado no momento certo. Ela olhou para a foto no escuro e pensou que havia chegado a hora de fazer uma coisa que havia adiado fazia tempo demais: visitar Presidente Prudente, ver a mãe, contar o que havia acontecido, não porque precisasse da aprovação de ninguém para o que havia construído, mas porque algumas coisas ficam completas apenas quando são partilhadas com quem esteve lá desde o princípio. A mãe dela, Dona Irene, tinha 71 anos e ainda acordava cedo por hábito. Ainda varria a calçada de manhã como havia feito durante décadas, ainda guardava as contas numa pasta plástica azul que Vera reconhecia desde que tinha memória. Era uma mulher de gestos repetidos e concretos, que não havia tido espaço para grandes voos, mas que havia construído no espaço pequeno que o mundo lhe oferecera uma solidez que poucas estruturas maiores conseguem alcançar. Vera foi até ela num final de semana de outubro de ônibus, com uma caixa de doces e a foto da equipe do Torres impressa em papel fotográfico. E quando chegou e Dona Irene abriu a porta e as duas ficaram se olhando por aquele segundo eterno que existe entre pessoas que se amam profundamente e que passaram tempo demais separadas, Vera percebeu que havia carregado pelo caminho inteiro, sem saber, a resposta para uma pergunta que nunca havia formulado completamente. Por que havia ficado em São Paulo naquele dia, 23 anos atrás, quando a irmã havia desistido e voltado? Havia ficado porque dentro dela havia sempre a convicção, obstinada e racional, impossível de provar e impossível de abandonar, de que o melhor ainda estava por vir. E o melhor, ela agora entendia, não era um destino fixo, era um processo. Era a soma de cada dia em que ela havia escolhido ser quem era, mesmo quando o mundo sugeria que seria mais fácil ser outra coisa. A reunião de avaliação trimestral da Drummond Incorporações acontecia sempre no último andar da sede, numa sala de vidro que olhava para o Parque do Ibirapuera como se o parque fosse propriedade da empresa. O que não era, mas o ângulo da janela criava essa ilusão com eficiência. Vera havia recebido o convite por e-mail com 2 semanas de antecedência. Coordenadoras operacionais participavam das avaliações trimestrais desde que o novo modelo de gestão havia sido implementado.
Uma política que Eduardo Bastos havia defendido com o argumento de que quem estava na operação precisava entender a estratégia e que quem desenhava a estratégia precisava ouvir quem estava na operação. Era a primeira vez que ela participava, e ela não sabia ainda que aquela reunião guardava uma revelação que mudaria o que ela entendia sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A sala estava cheia quando ela chegou. Diretores, coordenadores, o time de RH, alguns gestores de projeto. Vera se sentou numa cadeira próxima à janela, com o caderno aberto e a caneta em mãos, pronta para o que viesse. Havia aprendido cedo que as reuniões em que você menos espera aprender são frequentemente as que ensinam mais. Eduardo abriu a sessão com os números do trimestre. Depois vieram as apresentações por unidade. Quando chegou a vez do Torres do Itaim, Eduardo pediu que Vera apresentasse o relatório de manutenção preventiva que ela havia submetido no mês anterior. Ela se levantou. Apresentou os dados com clareza, os problemas identificados, as soluções implementadas, os custos reais versus os projetados, a redução de chamados emergenciais em 23% no período. Falou sobre a equipe, sobre a metodologia de diagnóstico conjunto que havia desenvolvido com Ali e com a Dona Conceição. Falou sobre o que ainda precisava de atenção e sobre o que havia sido surpreendentemente resiliente. Quando terminou, houve um silêncio de alguns segundos. Depois Eduardo disse, "Obrigado, Vera", de um jeito que tinha mais peso do que as duas palavras comportariam normalmente. Foi nesse momento que Marcelo Drummond entrou na sala. Vera o havia visto poucas vezes desde o café em Pinheiros. Havia cruzado com ele uma vez no corredor da sede. Haviam trocado mensagens breves sobre o andamento do processo. Mas a presença dele naquela sala, naquele momento específico, criou nela uma atenção aguçada, que ela não conseguiu completamente explicar para si mesma. Ele se sentou, cumprimentou os presentes com um aceno e então olhou para ela com aquela clareza tranquila que ela havia aprendido a reconhecer como o estado natural dele. Não a tranquilidade de quem não tem nada em jogo, mas a tranquilidade de quem já decidiu o que tem em jogo e fez as pazes com isso. "Vera", ele disse. E havia algo na forma como disse o nome que soou diferente das outras vezes, mais formal, mais preparado. "Eu gostaria de te contar uma coisa com a presença das pessoas aqui, porque acho que é relevante para todos, e principalmente porque você merece saber a história completa." Ela pousou a caneta sobre o caderno. "Quando nos conhecemos no EPOC", ele começou, "eu disse que havia reconhecido um olhar, que havia visto na sua situação alguma coisa que me lembrava a minha mãe." Uma pausa. "Isso é verdade. Mas não é tudo." A sala estava quieta com aquela quietude específica de quando as pessoas percebem que algo importante está sendo dito e decidem coletivamente não interromper. "Há 18 meses", ele continuou, "minha empresa passou por um processo de revisão de governança. Parte dessa revisão incluiu um diagnóstico de cultura organizacional feito por uma consultoria externa. O diagnóstico identificou um problema que eu não havia visto com clareza suficiente. A empresa havia crescido rápido, e nesse crescimento, as pessoas que estavam na base operacional haviam ficado invisíveis. Não exploradas, mas invisíveis, não valorizadas de acordo com o que contribuíam." Eduardo assentiu levemente ao lado. Era a confirmação de alguém que havia participado daquele processo. Uma das recomendações da consultoria era criar um programa de identificação de talentos operacionais, pessoas com capacidade de liderança que não estavam sendo vistas porque não tinham o histórico acadêmico ou o perfil convencional que os processos seletivos tradicionais valorizam. Marcelo pausou. O Torres do Itaim foi o condomínio piloto desse programa. A vaga que abrimos para a coordenadora operacional foi desenhada especificamente para esse fim. Vera ouviu isso e sentiu alguma coisa se reorganizar internamente, não da forma perturbadora em que as coisas se reorganizam quando descobrimos que fomos enganados, mas da forma mais estranha e mais complexa em que elas se reorganizam quando descobrimos que a realidade era maior do que havíamos entendido. "Quando te vi no restaurante", Marcelo continuou, "não estava procurando ninguém. Foi um encontro real por acaso, como eu disse, mas o que vi ali,
A forma como você se comportou, o que disse sobre o futuro em aberto, a precisão com que havia planejado cada detalhe do almoço. Isso não foi apenas uma impressão humana. Foi, tecnicamente, exatamente o perfil que estávamos buscando. Alguém com inteligência prática, gestão emocional sob pressão e a capacidade de manter a dignidade e a clareza de pensamento, mesmo em situação adversa. Uma pausa. O processo foi regular. Você foi avaliada da mesma forma que as outras candidatas. Você foi contratada porque foi a melhor. Eu não interferi no resultado. Apenas abri a porta. O que havia do outro lado da porta, você trouxe. Vera ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a janela com o Ibirapuera lá fora, verde e distante. Depois olhou de volta para ele. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou. Era uma pergunta genuína, sem acusação, sem defesa. Porque o programa vai ser expandido para outros condomínios, ele disse. E quero que você seja parte da equipe que o desenha para essa expansão. Não apenas como beneficiária do programa, como alguém que viveu o processo por dentro e que pode contribuir para torná-lo melhor. Uma pausa. Mas para isso você precisava saber a história completa, e eu não queria que soubesse por outra pessoa. O silêncio que se seguiu teve a textura de algo sendo absorvido, de informação que não cabe toda de uma vez e que precisa de espaço para se acomodar. Vera pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele almoço no Epoch. Os R$ 5 que faltavam. A palavra prejuízo. O homem de paletó escuro que havia se levantado de uma mesa sem ser chamado. O café em Pinheiros. A entrevista. Ali e o encanamento do 10º andar. A dona Conceição e o bolo. A foto impressa em papel fotográfico sobre a cômoda do quarto em Presidente Prudente. E pensou no que tudo aquilo havia feito com ela. Não o que havia recebido, mas o que havia descoberto que já possuía e que simplesmente não havia tido o espaço certo para aparecer. Eu aceito, ela disse. Não era apenas a resposta à proposta do programa. Era a resposta a uma pergunta maior, que havia estado se formando desde aquele momento em que o garçom trouxe a conta e o chão recuou alguns centímetros sob os seus pés. Era a resposta de alguém que havia entendido que a mudança mais importante não havia acontecido no Torres do Itaim. Havia acontecido dentro dela, naquele instante preciso em que, com as mãos levemente trêmulas e R$ 135 no bolso, ela havia decidido não baixar a cabeça. 6 meses depois, o programa de talentos operacionais da Drummond Incorporações havia sido expandido para 5 condomínios. Vera coordenava a implementação junto com Renata do RH e com uma consultora externa que havia sido contratada para sistematizar o processo. Havia reuniões quinzenais, relatórios de acompanhamento, ajustes feitos a partir do que a prática revelava que o papel não havia previsto. Era trabalho real, com arestas reais, e ela preferia assim. No Torres do Itaim, ali havia sido promovido a zelador-chefe, um cargo que existia no organograma, mas que havia ficado vago por 2 anos porque ninguém havia parado para ver que a função já estava sendo exercida informalmente. A dona Conceição havia recebido um aumento que reconhecia formalmente o treinamento que ela ministrava para os funcionários novos desde que ninguém podia se lembrar. Tiago havia pedido para participar do processo seletivo interno para uma vaga administrativa e havia passado. Vera se mudara para um apartamento um pouco maior, em Pinheiros, a 15 minutos a pé do condomínio. Não era um apartamento de cinema. Era um apartamento de quem finalmente tem espaço suficiente para não precisar escolher o tempo todo entre as próprias coisas. Havia uma janela que pegava sol da tarde, e ela havia colocado nessa janela uma planta que estava crescendo de forma completamente irregular, para todos os lados ao mesmo tempo, como se não houvesse recebido o memorando que dizia em que direção as plantas deviam crescer. Ela gostava dessa planta. Fábio Mendonça havia encaminhado a proposta para o setor comercial da Drummond, como ela havia sugerido. O setor avaliou e passou. Não por nenhuma razão que envolvesse os R$ 5 ou o almoço no Epoch. O projeto simplesmente não se encaixava no perfil de negócios que a construtora estava priorizando naquele momento. Era uma decisão técnica,
como as decisões técnicas devem ser. Fábio não havia entrado em contato novamente depois disso, e Vera não havia sentido nenhuma falta. Marcelo Drummond havia voltado para o Torres do Itaim uma vez, num sábado de manhã, quando a Vera estava fazendo uma vistoria de rotina com a equipe. Ele havia caminhado pelo condomínio sem anunciar, parando em cada espaço com aquela atenção de quem está vendo não apenas o que está diante dos olhos, mas o que havia antes. No final, havia parado no corredor do 8º andar diante do apartamento 802, o apartamento onde Neuza havia morado, e ficado ali por um momento que nenhum dos dois soube nomear completamente, mas que ambos respeitaram em silêncio. Ela teria gostado de você, ele havia dito antes de ir embora. Vera havia ficado com essa frase por dias, carregando-a com cuidado, como se fosse algo frágil que precisava de tempo para solidificar antes de poder ser depositado em algum lugar permanente. Não era apenas um elogio, era uma conexão entre histórias que não se haviam cruzado no tempo, mas que se cruzavam agora em algum espaço onde o tempo não era o critério. Dona Irene havia visitado São Paulo pela primeira vez. Vera a havia levado para o Torres do Itaim numa manhã de semana, antes do movimento maior. Dona Irene havia olhado para o saguão de mármore, para as flores reais no balcão da recepção, para o painel de números dos andares que piscava discretamente. Depois, havia olhado para a filha com uma expressão que Vera não havia visto antes no rosto da mãe. Não era surpresa, não era orgulho exatamente, era reconhecimento. Era a expressão de alguém que vê a planta crescida e entende no osso como foi o processo do plantio. Você sempre foi mais do que o lugar que tinha para crescer, Dona Irene havia dito. Era o tipo de frase que uma mãe guarda durante décadas antes de encontrar o momento certo para dizer. E era o tipo de frase que a filha guarda para sempre, depois de ouvir. Naquela noite, Vera havia escrito no caderno, o mesmo caderno novo que havia levado no primeiro dia no Torres, a frase que havia estado tentando formular desde o restaurante, desde os R$5, desde o garçom que havia trazido a conta e o chão que havia recuado. Às vezes, o que parece o fim de uma história é apenas o momento em que a história real começa. Ela não era escritora, mas havia coisas que precisavam existir fora da cabeça para serem completamente entendidas. E quando fechou o caderno e apagou a luz do quarto novo, com a planta irregular na janela, e a foto da equipe do Torres sobre a cômoda e o barulho brando da cidade lá fora, sentiu, com aquela certeza simples e compacta das coisas que não precisam ser anunciadas, que o futuro ainda estava em aberto, que sempre havia estado, e que ela havia aprendido finalmente a não ter medo disso. Fim da história. Queridos ouvintes, a história de Vera Nascimento chegou ao fim. Mas esperamos que ela continue ressoando dentro de vocês por muito tempo. Assim como aqueles R$5 não definiram quem ela era, nenhuma circunstância pequena define o tamanho de uma história. Às vezes basta alguém que se recusa a olhar para o outro lado, e às vezes esse alguém somos nós mesmos. Se essa narrativa tocou o coração de vocês, deixem o like. Ele é o gesto simples que, assim como o de Marcelo no restaurante, faz toda a diferença. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias, porque toda semana trazemos novas vidas, novos recomeços, novas provas de que a dignidade não tem preço. E nos comentários conta pra gente, qual momento da história de Vera mais ficou com você? A gente lê tudo, a gente está aqui. E a próxima história já está a caminho.